propósito restaurado, vivendo como alguém que foi comprado por preço. Esta mensagem, ela faz parte da série de mensagens proferidas em nosso retiro, encerrando assim hoje à noite, trazendo um pouco daquilo também que foi a proposta de reflexão ao longo do retiro. Então, eu quero fazer desta mensagem o nosso fechamento para as nossas reflexões do retiro. E eu convido você para estar atento. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz assim. Aliás, projeta aí que vamos ler todos em uníssono. Vamos ler juntos. Vamos lá. Provérbios, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Juntos, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pai, que a Tua palavra nesta noite toque os nossos corações pelo poder do Teu Espírito. Que sejamos instrumentos do Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Quero começar trazendo a ilusão da autonomia versus a realidade da doulia, um termo que logo os irmãos vão entender. Nós vivemos em uma era definida com o mantra meu corpo, minhas regras. A modernidade nos vende a ideia de que o ser humano tem direito à autonomia sobre todas as coisas e tem uma liberdade suprema, que significa, inclusive, o modo como usa o seu próprio corpo, o modo como define o seu gênero, o modo como se apresenta para a sociedade, se como ser humano, se como um therian, um animal, ou alguém que imita um animal. E aí a gente começa a ver coisas que são hilariantes, porque alguém que se finge de cachorro quer estar entre os cachorros. E quando o cachorro reconhece o cheiro de humano e vai morder, ele foge. Deveria tentar morder como o cachorro também, né? Reagir, mas não. É cada loucura que a gente vive na nossa sociedade que mostra uma perda de identidade, uma perda de sentido existencial, de quem eu sou neste mundo ou o que Deus me fez para ser. E algumas pessoas têm comportamentos muito estranhos. Seu próprio corpo, a pessoa se coloca como dono, o próprio juiz, o próprio fim, de modo que as regras vão se estabelecendo de acordo com a perspectiva social do momento. No entanto, meus irmãos, a Escritura nos confronta com essa cosmovisão com uma pergunta retórica devastadora. E a pergunta é: acaso não sabem que vocês não pertencem a si mesmos? Acaso não sabem que você não é dono da sua própria vida? Acaso não sabes que você não escolheu o dia de nascer e não vai escolher também o dia de morrer? Acaso você não sabe que o Espírito que habita em você não é seu, mas é de alguém que soprou em você? Acaso não sabes que este corpo, onde o teu Espírito da vida foi criado do pó da terra e ao pó da terra voltarás? Acaso não sabes dessas coisas? Quem és tu, ó homem, para agir como se fosse Deus? Quem és tu, ó homem, para ditar as regras da vida como se fosses o Senhor da vida?
A pergunta que Paulo faz nos leva a refletir sobre um mundo que está em crise de identidade. Um mundo em que as pessoas não sabem exatamente quem são. Se são homens, mulheres ou uma outra coisa. Se são seres humanos ou se são animais. Um mundo que mostra um ser humano confuso, com tanta informação, com tanta ciência, com tanta tecnologia, mas mostrando sinais de primitivismo, de bestialidade, de irracionalidade, de falta de sentido existencial. No grego bíblico, a relação do cristão com Jesus é frequentemente descrita pelo termo doulia, que fala da escravidão pelo amor. Diferente da escravidão humana degradante, a doulia cristã revela que a verdadeira liberdade não é a ausência de um senhor, mas a troca de um senhor tirano, o pecado, que nos destrói, por um senhor redentor, que nos resgata, que nos redime, que nos restaura. Não somos seres autônomos, somos seres pertencentes. Pertencemos ao Senhor. O encerramento do nosso retiro nos chama a entender que a nossa vida, que a nossa família, que a nossa individualidade tem dono. E esse dono se chama Jesus Cristo. Por isso nós precisamos olhar para a teologia da redenção e o preço que foi pago. A base da nossa identidade, meus irmãos, não reside no que fazemos, mas no quanto nós custamos. O preço pago por cada um de nós foi alto demais para nós reduzirmos a nossa vida a coisas insignificantes. O apóstolo Paulo utiliza o termo jurídico e comercial agorazo, que significa comprar no mercado de escravos. Nós fomos retirados do mercado de perdição por uma transação perfeita e definitiva, que não requer retoques, um sacrifício único, perfeito. Se você estuda Levítico, você vai ver que o sacrifício era repetido frequentemente, porque a substituição era imperfeita, mas na cruz, aquele que nos substituiu, o fez de uma forma definitiva, de uma forma perfeita. Nós fomos retirados do mercado da perdição por uma transição definitiva. Eu li 2 exemplares da trilogia de Laurentino Filho, que fala sobre a escravidão. Estou com o 3º exemplar da trilogia para ler, mas os 2 livros mostram como a realidade da escravidão se instalou no Brasil. Há poucos dias, ouvindo um sociólogo, ele dizia que a escravidão não chegou ao Brasil pelas mãos dos brancos europeus. Chegou pelas mãos dos africanos. E quando você estuda a história da escravidão, você vai perceber que a África fazia da escravidão um comércio. E aqueles que venciam os seus adversários os oprimiam, escravizando-os. E faziam disso uma grande fonte de negócio, de comércio. Mas quando você vai ler a história de Israel, você encontra essa prática lá. O povo vencido era escravizado por aquele que os venceu. Salomão tinha 700.000 trabalhadores que estavam nas minas, trabalhando, levantando matéria-prima para os outros 800 que empreendiam as construções. Mas os hebreus não foram escravizados. Eram povos conquistados que estavam a serviço desse propósito. Aí quando você olha para essa realidade de que nós fomos libertos e removidos da escravidão, do mercado de escravos,
você entende quem você era espiritualmente. Era escravo de Satanás, era escravo do pecado, fazia a vontade do inimigo. Jesus nos resgatou de lá, Jesus nos tirou de lá, e o preço que ele pagou, foi pago na cruz. Foi o preço de um sacrifício que custou sangue, que custou a vida. E imagine você, pai, você, mãe, você tem um único filho, você o daria voluntariamente para que ele morresse por outras pessoas ou por outras causas? Avalie o seu sentimento de pai e de mãe nesse momento. Como você lidaria com isso? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Unigênito. Não era um de muitos, mas era o seu filho unigênito. O termo que ali aparece é claro para deixar bem demarcado que Deus não tinha a opção de mandar um dos filhos dele. Ele mandou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é um amor sacrificial, um amor altruísta de alguém que dá o que tem de melhor. Por isso que 1 Coríntios 13 é para nós a inspiração de como podemos tentar imitar o amor de Deus, sendo o mais altruístas possível. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este é o amor de Deus perfeito, pleno. Nós usamos esse texto para falar da realidade conjugal, do casal, desejando que um casal imite esse tipo de amor, buscando o máximo de perfeição. Mas certamente nenhum de nós vive o amor na sua plenitude perfeita como Deus viveu. Deus amou o que deu o seu melhor, deu o seu filho. Essa relação, meus irmãos, não foi barata. 1 Pedro 1, 18 e 19, afirma que não fomos resgatados com coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Cristo. Sobre este custo é que o Senhor então pagou este preço. Prata ou ouro, coisas perecíveis, mas altamente desejáveis. Qual é a mulher que não gosta de receber um brinco de ouro, uma corrente, alguma coisa de ouro? Qual é a pessoa que não tem prazer em investir naquilo que dura, naquilo que tem resistência? Prata e ouro são coisas perecíveis diante do preço que foi pago na cruz. O grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu em sua obra Discipulado: a graça é dispendiosa porque custou a vida de um homem. E é graça porque nos dá a única vida verdadeira. É dispendiosa porque custou a vida de um homem, e não um homem qualquer. E é graça porque nos dá a vida verdadeira. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém lhes arrebatará das minhas mãos. Nós acreditamos que a salvação do crente se dá de uma forma definitiva, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos selados com o Espírito Santo, ninguém, nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Ele nos sela com o selo que foi pago na cruz. E isso é para a eternidade. Agora, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Se é uma nova criatura, significa dizer que as coisas do passado, no passado ficam. Aquele que está em Cristo não tem mais prazer em continuar fazendo as coisas do passado, ou praticando aquilo que era próprio da sua natureza pecaminosa. Aquele que está em Cristo tem prazer de viver a realidade de uma nova criatura. Se fomos comprados por tal preço, meus irmãos, qualquer tentativa de viver para nós mesmos é, em última análise, um furto contra o Redentor. O propósito restaurado começa com o reconhecimento de que o recibo da nossa vida
está assinada com o sangue da cruz. Eu vou repetir. O propósito restaurado começa com o reconhecimento de que o recibo da nossa vida está assinado com o sangue da cruz. Eu vou pedir para você repetir comigo essa frase, para que você, pelo menos, fique com isso da mensagem de hoje. O propósito restaurado começa com o reconhecimento de que o recibo da nossa vida está assinado com o sangue da cruz. Dito isso, eu passo para as 3 dimensões do propósito restaurado. Primeira dimensão, glorificar a Deus. Este é o foco. Baseado em 1 Coríntios 10, 31, a palavra nos diz que o propósito da família é viver corandel, que é estar diante da face de Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Restauramos o propósito de Deus na nossa vida quando entendemos que o trabalho que nós fazemos no dia a dia é para a glória de Deus. Restauramos o propósito de Deus na nossa vida quando entendemos que aquela pessoa a quem nós estamos atendendo, se trabalhamos em qualquer ambiente que lida com pessoas e que atende pessoas, aquilo ali é para a glória de Deus. Se nós entendemos que no momento em que estamos lavando uma louça, isso é para a glória de Deus. Se nós entendemos que na hora que nós estamos varrendo uma casa, isso é para a glória de Deus. Se nós entendemos que cada ato do que fazemos é para a glória de Deus, nós não o fazemos com murmurações, nós não o fazemos lamentando, se queixando, mas nós o fazemos entendendo que é um privilégio que Deus nos dá. Ter mãos capazes de se mover, ter pés que andam, ter olhos que enxergam, ter nariz que consegue sentir cheiro, ter um corpo que consegue mobilizar-se e fazer as coisas. Quando nós entendemos que tudo é para a glória de Deus, a nossa vida não é dividida entre sagrado e secular. A nossa vida vive em função da glória de Deus. Isto é a dimensão número 1 do propósito restaurado, glorificar a Deus. Isso significa que não há separação, como dissemos, entre sagrado e profundo e secular. Lavar a louça, educar filhos, trabalhar, tudo deve ser feito para a glória de Deus. E aí a pergunta que nós fazemos é: quando eu acesso essa rede social, isso é para a glória de Deus? Quando eu olho esse conteúdo aqui, isso é para a glória de Deus? E aí eu gosto de pensar naquele romance mais do que centenário, que alguns de nós lemos na adolescência, Em Seus Passos. O que faria Jesus? Esse é um romance que tem mais de 100 anos, mas que continua atualizado, porque quando você o lê, você se imagina, se Jesus estivesse com esse celular na mão, ele ia acessar este site aqui? Se Jesus estivesse com esse celular na mão, ele ia gastar o tempo que eu gasto com as minhas redes sociais? O cristão que entende que deve fazer tudo para a glória de Deus, ao ter essa percepção, se ele é um cristão e luta com a pornografia, ele vai fazer todo o possível para sair desse ciclo de vício. Ele vai fazer o possível para se libertar daquilo que lhe oprime espiritualmente. Ele não vai ter prazer em continuar naquilo que é pecaminoso. Se eu tenho a consciência que tudo que eu faço é para a glória de Deus, eu vou usar os recursos que a tecnologia permitem hoje, também para a glória de Deus, e não para ao final me sentir culpado, não para ao final me sentir como alguém que está
desagradando ao meu Senhor. Viver para a glória de Deus, restaurar esse propósito dele na nossa vida. A segunda dimensão de um propósito restaurado é servir aos outros. Isso diz respeito ao alcance das nossas ações. 1 Coríntios 10, 24, somos instruídos a não buscar o nosso próprio interesse, mas o do próximo. Buscar não apenas aquilo que é nosso, mas o do outro. E quando nós fazemos isso, nós vemos a imagem de Deus no outro. Quando fazemos isso, nós valorizamos o outro pelo que ele é, criado em imagem e semelhança de Deus. Não pelo que ele tem, não pela roupa que ele veste, não pelo carro que ele dirige, não pelo status da sociedade que ele possa apresentar, mas nós olhamos para ele e o vemos como alguém que traz em si a imagem e semelhança de Deus. E aí, nós olhamos para o mendigo e o tratamos com a mesma dignidade que nós tratamos aquele irmão em Cristo que tem um PhD, que tenha muitos bens. Nós olhamos e tratamos com a mesma dignidade, com o mesmo respeito, porque ele traz a imago Dei, ele traz a imagem de Deus. É preciso trazer essa dimensão para restaurar o propósito do Senhor. C.S. Lewis capturou essa essência ao dizer: quanto mais deixamos que Deus nos tome, tanto mais verdadeiramente nos tornaremos nós mesmos. O propósito restaurado na família se manifesta quando o eu morre para que o nós e o reino venham e vivam entre nós. A terceira dimensão de um propósito restaurado é viver com integridade. E isto diz respeito à identidade. Contra a fragmentação das redes sociais, nós criamos avatares e vidas duplas. 1 Coríntios 6,12 nos chama a integridade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nossa identidade em Cristo, meus irmãos, é o antídoto para a necessidade de aprovação externa. Você que vive em função dos likes, você que vive em função dos elogios, é interessante quando a gente faz uma atualização de perfil ou divulga uma foto pessoal, qual é o comentário que mais aparece lá dos nossos amigos, daqueles que nos conhecem? Qual é? Qual é o comentário que mais aparece lá no seu perfil? Diga aí. Lindo, maravilhoso, lindo, não é isso? Não é o que aparece? Se aparece alguém, dentre 100 pessoas diz feio, você não vai ficar impressionado com os 99 que disseram lindo. Você vai ficar impressionado com o único que disse feio. Este foi o drama que nós chamamos a atenção no documentário Dilema das Redes. Um adolescente lança sua foto lá e não recebe muitos likes. Ela faz uma nova foto, uma nova posição e lança lá e fica só esperando os likes. E aí vem os elogios e ela vai enchendo o seu ego de sentimento de satisfação. Até que alguém vai lá e comenta sobre as orelhas dela, que parecem maiores do que o normal. E aquilo a deixa tão impressionada, deixa tão inculcada, que a autoimagem dela se apresenta de forma distorcida. E ela vai para o espelho, ficar cobrindo a orelha e tal. Então, essa é a realidade do que nós vivemos. Se você acha que a sua identidade ela é definida pelos likes, pelos elogios dos amigos, por aquilo que as opiniões externas dizem para você, você está equivocado. Cristo, na verdade, é um antídoto para isso, quando você sabe quem você é em Cristo. A sua identidade. Você é filho de Deus. Você é amado porque Deus deu a sua vida para lhe salvar. Você é uma nova criatura. Você foi comprado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Você é quem é, não pelo que você faz, mas você é quem é pelo modo como Deus tem te amado.
valorize-se à luz do Rei que valoriza você. Olhemos agora uma outra perspectiva, que é do vício para a vocação. A transição da vida antiga para a vida restaurada exige uma mudança de lógica. Em Efésios 4:1, Paulo nos roga a andar de modo digno da vocação. Por isso eu digo, diz Paulo, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação a que foram chamados. Vivam de uma maneira digna da vocação que foram chamados. A palavra vocação, no termo original, tem teologicamente o significado de que ele é chamado de uma forma irrevogável de Deus para pertencer a Ele. Ele é chamado de uma forma irrevogável para pertencer ao Senhor. E quando você aplica isso à família, ela não é um acidente, mas um chamado ministerial. A família não é um acidente, mas é um chamado ministerial. Considere aquela realidade de duas pessoas que se casam. Um homem e uma mulher que se casam e que não querem ter filhos. Mas eles dormem na mesma cama. Eles vivem a realidade do amor do casal. E em um dado momento, a mulher fica grávida e ela tem uma criança. Mas eles não queriam ter filho. Mas eles fizeram aquilo que foi ordenado pela natureza. Crescei, multiplicai. Os filhos chegaram. E de repente, o pai ou a mãe não suporta a ideia de ser pai ou de ser mãe. Ser pai, ser mãe, é um ministério. Você, quando casa, foi vocacionado por Deus para ser pai ou mãe. Então, se os filhos chegam, eles precisam ser vistos como bênção do Senhor. Eles precisam ser enxergados como herança do Senhor. E você precisa zelar por esse ministério, para que eles cresçam, prosperem, repliquem na vida os valores que você ensina, de modo que ele possa dar prosseguimento àquilo que Deus ordenou para ser. Se um homem e uma mulher se casam e não querem ter filhos, então que não tenham sexo. Que não vivam a expressão do amor. Porque é natural que aconteça isso. Então não é um acidente. Você foi chamado para viver essa experiência. Isso faz parte da vocação do casamento. Faz parte do ministério chamado família. É preciso, portanto, lidar com essas realidades. Mas aí nós temos um outro termo, que é o termo axios, que significa peso, digno, algo equilibrado. É como o equilíbrio de uma balança. Você que é mais antigo, lembra daquela balança de peso, em que tinha ali aquele pêndulo, em que você colocava 1 quilo de açúcar de um lado, então tinha que ter o peso de 1 quilo do outro lado. E a coisa estava perfeita, justa, quando o pêndulo ficava equilibrado. Comerciante desonesto, às vezes, colocava uma pedrinha do lado do produto para ele pesar mais. Mas o comerciante honesto vendia, né, se fosse como meu sogro, ele ia dizer, olha, além de 1 metro que a pessoa pediu, coloque 2 centímetros a mais para ela. Ele queria ser justo naquilo que estava fazendo. Então, é preciso equilíbrio. As redes sociais nos chamam não a uma condenação da tecnologia, mas nos chamam a um uso equilibrado das coisas. Nos chamam a um uso saudável. Nosso retiro, e algumas vezes repetimos essa frase, não estamos demonizando a tecnologia, mas estamos aqui refletindo para aprender a usar com equilíbrio, de modo que em deixar que ela nos use, nós façamos uso dela. É preciso, então, manter isso. Nossas atitudes diárias devem ter o peso
do sacrifício de Cristo. Manter o equilíbrio de uma vida que foi salva por Cristo de forma tão sacrificial. Essa mudança, meus irmãos, ela é radicalizada em Gálatas 2:20. Em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer isso: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O vício do egoísmo, ele é substituído pela vocação do sacrifício. Alguns dizem, eu já morri mesmo para o mundo, então eu quero viver para a glória de Deus. Né? Caminhando para o encerramento, a nossa aplicação prática. Vamos pensar aqui em 4 passos para a restauração. Se você entende que precisa experimentar restauração nessa área, então anota isso. Primeiro passo é reconhecer. É confessar as áreas onde você tem tentado retomar o equilíbrio, retomar a posse da sua vida, da sua família, agindo como se Deus não fosse o dono. Traga a sua memória, traga a sua mente, onde as coisas andaram se desequilibrando, para que você possa dizer, Senhor, eu quero restaurar, eu quero melhorar isso, eu quero reconhecer as minhas lutas, minhas tribulações, minhas fraquezas nessa área, e eu preciso do teu socorro. Então, primeiro passo da restauração é o reconhecimento. O segundo passo é escolher, é tomar decisão, é dizer, a partir de agora eu não faço mais isso. Escolhas que se faz. Nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas decisões. Nós somos hoje o que escolhemos ontem. Nós seremos amanhã o que estamos escolhendo hoje. As nossas escolhas, as nossas decisões dizem em que direção nós queremos dar a nossa vida. É uma direção de fortalecimento, de crescimento, de aprendizado, de humildade, de sacrifício, de amor. Ou nós queremos viver a realidade do egoísmo, do egocentrismo, do eu e mais eu. Ou nós queremos viver a realidade de ser dominado por aquilo que está ao nosso redor e não ter escolha e não fazer as nossas escolhas. É preciso decidir diariamente que as decisões financeiras, emocionais e relacionais vão passar pelo filtro do preço que foi pago. Em seus passos, que faria Jesus? Se Jesus estivesse aqui, ele faria isso? O filtro. É preciso escolher, e escolher com discernimento e com sabedoria. Terceiro, é viver. E viver é praticar a presença de Deus no lar, transformando a rotina familiar em um altar de gratidão. Como está o altar da sua família, o altar da sua casa? Homem, isso aqui é para você. Você é sacerdote do seu lar. Você não sabe o que significa sacerdote? Vai ler lá o Antigo Testamento. Vai ler lá os primeiros 5 livros da Bíblia. Vai ler ali o livro de Levítico. Aprenda a entender o que é o papel do sacerdote. O sacerdote é alguém que representa outros diante de Deus. Homem, Deus te deu a atribuição de ser o sacerdote do teu lar, de ser responsável pela saúde espiritual da sua família. A gente vive, como foi dito no começo, uma sociedade de tantas distorções, que muitos homens têm relegado as suas responsabilidades, deixando-as sobre os ombros da esposa, da mulher. E a mulher carrega uma carga muito grande, porque além dela ser a gestora da família, seja ela uma mulher que trabalha fora ou não, ela é a gestora do seu lar, ela é a gestora da sua família. Então, grandes empresas muitas vezes tomam a mulher como referência de gestão, pelo modo como ela tem que administrar várias coisas. E por isso tem aquela piada pronta aí que diz que Deus deu à mulher a capacidade de lidar com várias caixinhas e o homem uma caixinha só. Porque a mulher tem que administrar várias coisas e ela tem que lidar com múltiplas situações, e o homem foge das suas responsabilidades e joga sobre ela a responsabilidade que era dele, de liderar a sua família, liderar espiritualmente,
de trazer a disciplina aos filhos. Pais que são frouxos na disciplina, pais que são mão mole na hora de disciplinar os seus filhos, deixam com as mães. Você, pai, está criando filhos com personalidade distorcida, quando você não é firme, quando você não enquadra, quando você não coloca o seu filho no limite e deixa ele fazer o que quer. Você deixa que a mãe faça por você aquilo que seria seu papel. Isso é fugir da sua responsabilidade, porque é desgastante ser pai, é desgastante disciplinar, é desgastante dar limites. É preciso estabelecer aquilo que é o altar de Deus na família, o sacerdote assumir a sua função de cuidar da espiritualidade da sua casa, de cuidar da saúde emocional da sua família, de ser o ponto de equilíbrio. É preciso cuidar disso. Viva o propósito de Deus na sua vida, transforme o seu lar e abençoe sua casa, assumindo o sacerdócio do seu lar. Em quarto lugar, servir. Identificar uma necessidade na comunidade ou na igreja, onde sua família, como propriedade de Deus, pode ser instrumento de bênção. Identifica algo e envolve a tua família nesse algo e diz: vamos abençoar aquela área ali, vamos abençoar aquele setor, vamos abençoar aquela vida, aquela família. Servir. Deus nos chama ao serviço. E aí, para concluir, eu quero pensar, meus irmãos, que o retiro deste ano nos traz uma pergunta que fica ecoando. Não é o que eu quero fazer da minha vida, mas sim a quem eu pertenço. Não é o que eu quero fazer com meu tempo livre, não é o que eu quero fazer com os recursos que eu tenho à minha disposição, mas a quem eu pertenço. Eu pertenço aos algoritmos de Mark Zuckerberg, ou eu pertenço ao Cristo que me resgatou e me comprou? Eu pertenço à Netflix com suas séries intermináveis, ou eu pertenço ao Senhor que me comprou? Eu pertenço aos meus jogos de futebol o tempo todo, ou eu pertenço ao Senhor que me comprou? A quem eu pertenço? Se você foi comprado por preço, seu corpo não é seu, seu tempo não é seu, filhos não são seus e seu futuro não lhe pertence. Eles pertencem ao Senhor. Lembra que tudo que as redes sociais querem de você é o seu tempo, é a sua atenção, porque eu e você somos o produto, é a nós que eles querem. Na hora que você dispõe desse tempo precioso, o restante ele vai conseguir. Você vai comprar aquilo que não precisa, porque o comercial é atraente e ele cria na sua mente a necessidade. E aí você vai consumir o produto que lhe chega aos olhos, porque o apetite vem pelos olhos. Foi ali que alguém vendeu a sua primogenitura. A fome com a vontade de comer. Quando vê um prato gostoso, pede ao irmão Esaú, e Jacó, que era um negociante, vende o direito de primogenitura e a vida passa. E lá na frente, as circunstâncias vão acontecer de modo que aquilo que ele vendeu vai se cumprir. E quando Jacó recebe a bênção do filho mais velho, já que os dois tinham nascido na mesma hora, no mesmo dia, gêmeos, quando ele recebe a bênção, aí o outro fica revoltado e aí 20 anos de fuga, 20 anos longe, 20 anos de uma vida sacrificada para recuperar isso mediante a humilhação, o perdão, o quebrantamento. Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que nós olhamos. Lembra que tudo isso pertence ao cuidado do Senhor. Que a nossa igreja, meus irmãos, ao sair desse período de reflexões, tenham sido aqueles que estiveram lá no retiro, sejam esses que estão aqui hoje,
ao pegar um pouco daquilo que nós pensamos nesses dias, que a nossa igreja conserve não apenas boas memórias do momento que ali tivemos, de na ida, na chegada do retiro, em noite de muita chuva, Luiz Carlos e a família ficarem na poça d'água lá, na saída o pastor pegar uma reta e entende errado e ficar atolado na lama. Então, que a nossa realidade não sejam apenas essas memórias, sejam elas boas ou ruins, mas que elas falem ao nosso coração daquilo que precisa ser a nossa própria vida em relação ao modo como nós usamos aquilo que está à nossa disposição. Que Deus, o Senhor, nos dê a consciência de que somos um povo de propriedade exclusiva dEle. Que sejamos restaurados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que vivamos para o louvor da glória do Senhor. E o nosso foco seja, de fato, viver como pessoas de vidas restauradas e vivamos assim o propósito de Deus para a nossa realidade cristã. Amém?